que Jesus chama de poder, sobre o poder do inimigo, porque o diabo é inimigo da fé. O diabo é inimigo da fé. O que ele quer é atingir a sua fé. A nossa fé, a minha fé, a sua fé, ela é um tesouro. A nossa fé é um tesouro. É algo que tem que ser guardado. Você tem que proteger a sua fé. Você não pode deixar nada e ninguém chegar à sua fé, porque você vai viver por ela. Antes você dependia de fulano, de beltrano, de ciclano, e etc, etc, etc. Agora que você assumiu a fé, você vai depender só dessa fé. E o diabo está de olho na sua fé, quer cegar a sua fé, porque cegando a sua fé, você vai ficar para baixo. Para baixo, como que você vai lutar contra o diabo? Porque a arma que Deus nos deu, que é o poder de Deus, é a fé. A dúvida é o poder do inimigo, é o poder do diabo, a dúvida. O diabo trabalha com a dúvida. Deus trabalha com a fé. Compreendeu o que eu quero dizer? Aqueles que não são de Deus, ainda que estejam na igreja, têm a arma do inferno, que é a dúvida. Por isso que depende de fulano, são inseguros, não trazem uma certeza dentro de si, tomam atitudes e essas se decepcionam com essas atitudes, porque a coisa dá errado. Mas eu não tomei uma atitude, sim. O senhor tomou, você tomou uma atitude, mas por que deu errado? Porque foi uma atitude tomada na emoção, ou na fé de fulano, ou na fé de beltrano. Porque quando a pessoa, ela toma uma atitude de fé, tendo como base a palavra de Deus, é impossível dar errado. É inevitável a vitória, porque a fé é o poder de Deus. Quando você manifesta a sua fé através da atitude, quando você está sendo afrontado, quando o diabo afronta você, mesmo você sendo uma pessoa de fé, nós, pastores, bispos, o bispo, todos nós não estamos livres das afrontas porque somos da fé. Não! E Deus permite que sejamos afrontados para que nós venhamos usar a nossa fé. E nessa prática da fé, o fogo esteja aceso dentro da gente, esteja vivo dentro da gente, para que você então se mantenha manifestando a sua fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Abraão. É assim. E quando você assumiu a sua fé, e o diabo vem trazendo o poder dele, querendo botar dúvida em você, você diz: tu está amarrado, tu está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Quando ele vem trazendo uma sugestão que vai fazer com que você caia, então você diz assim: está amarrado, está amarrado, está amarrado, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque você assumiu a sua fé. Então você usa o poder de Deus, que é a fé, contra o poder de Satanás, que é a dúvida. E de fé em fé você vai vencendo. Amém? De fé em fé você vai vencendo. Compreendeu o que eu quero dizer? Sim ou não? E Jesus disse: e nada vos causará dano. E nada vos causará dano. Então o Senhor Jesus resgatou aquela autoridade, e só tem essa autoridade aqueles que assumiram a fé. Não todos que frequentam a igreja, ou lê a Bíblia, ou fazem oração, mas aqueles que têm uma fé definida, que pegaram a vida
e colocaram no altar, dizendo: é tudo ou nada. Uma senhora chegou para o bispo Gonçalves e disse assim: ô bispo, eu estou na igreja há 5 anos, por que a minha vida não muda, hein? Porque eu dou oferta, faço isso, faço aquilo, etc, 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 etc. Senhora, a sua vida não muda porque a senhora ainda não se entregou. O dia que a senhora se entregar, a sua vida vai mudar. É isso que está faltando, uma entrega da senhora. Ah, eu frequento a igreja, e daí? E daí? Eu leio a Bíblia, e daí? A senhora pode ter feito tudo isso. Ontem, o bispo que está lá com a gente nas João Dias, atendeu uma senhora de 16 anos na igreja. 16 anos na igreja, 50 anos, mais de 4 faculdades. Uma pessoa boníssima, bacana, do bem. Manifestou com o demônio uma vez na igreja. Passaram-se 16 anos, nunca mais manifestou, com a vida amarrada. Quando o bispo botou a mão na cabeça dela, manifestou com um capetão. Já viu aqueles capetão? Já viu? Capetão. Que isso? Eu com isso? Não, a senhora não, é a sósia da senhora. É a sósia que veio. É a senhora mesmo. É a senhora mesmo. Por quê? Por quê? Porque está na igreja. É boazinha, é bacaninha. Não tem mais aqueles hábitos que tinha, e etc, etc. Mas ainda tem um demônio porque não se entregou, porque não assumiu a fé. Se você assume a sua fé, você tem um poder capaz de tudo. E você não precisa ter uma fé grande, não. Jesus disse que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada será impossível. Nada será impossível. É a autoridade sobre o inferno, sobre tudo. Outro motivo pela qual não houve resistência do diabo para com o anjo comum é que já estava determinado por Deus que um anjo viria e não faria diferença qual anjo seria, com uma corrente para amarrar o diabo. Por isso que quando o diabo viu o anjo e a corrente, se entregou. Esse anjo são todos aqueles que assumiram a fé, têm autoridade para amarrar o diabo, para amarrar o inferno. Amém? 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 Quarta-feira que vem nós podemos falar ainda sobre o milênio, hein? Porque tem a prisão de Satanás. Podemos falar sobre o milênio quarta-feira que vem, porque ele fica preso por 1000 anos. Você sabe o que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer? Abre a sua Bíblia aí, para você ver o versículo que na quarta-feira que vem nós vamos falar. Amém, pessoal? Amém. Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Eu vou falar para você. Vê para mim onde está aí, onde Jesus fala do milênio. 20. Quando completarem, porém, os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aí ele vai falar. Mas vamos falar sobre isso aqui quarta-feira. Mas eu queria que vocês viessem. Amém? Agora, eu quero fazer uma oração por você que não vai aceitar Jesus. Olha para cá. Mas que vai se entregar a Jesus. Porque muitas vezes você já foi ali aceitar. Para você que quer se entregar. Compreendeu o que eu quero dizer? Vou fazer uma oração com você. Você que deseja.
Você que quer, saia da onde você está.